Irmãos, a Bíblia está cheia de esperança. E eu vou cantar sobre essa esperança que é Jesus. Que nós nunca possamos perder a esperança em Jesus, porque Ele, somente Ele, é a solução para este mundo. Amém? Eu vejo o mundo carente de esperança. Eu vejo a vida perdendo seu valor. No mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e mortes, não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas sei que à frente desta guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. A cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a morte, a angústia e o sofrer revelam a imagem do pecado. Mas o amor de meu Deus é a esperança de um majestoso alvorecer. Me traz a paz e a certeza do amanhã. Um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei.
meu Senhor e Rei. Boa noite, irmãos, bem-vindos. É um privilégio podermos estar aqui mais uma vez, pela graça de Deus. E deixa-me dizer particularmente que eu estou muito feliz com o tema destas mensagens, desta semana de oração. O tema principal, como já notaram, é a importância da palavra de Deus. E este é um tema que me é particularmente a mim muito especial, porque considero que cada vez mais nós necessitamos de fazer reformas na nossa vida e tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós queremos, deve estar baseado num sólido, assim diz o Senhor. E sabem que mesmo nos meios ditos cristãos, mesmo dentro da nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, por vezes existem algumas interpretações bíblicas que se afastam um pouco daquilo que a Bíblia realmente diz. E a mensagem desta noite, particularmente, ela é extremamente... atinge o alvo de uma forma extraordinária. Ela foi escrita por alguém, eu não o conheço pessoalmente, mas já vi ele dirigir entrevistas a outros professores da Universidade de Andrews, ele próprio é professor nessa universidade, e o tema que ele aborda é como ler as Escrituras. E, interessantemente, ele utiliza aqui um episódio da Palavra de Deus, que eu já utilizei muitas vezes e que nos ajuda a retirar uma lição importantíssima para a forma como nós devemos ler as Escrituras. Mais uma vez, eu gosto de ser fiel à mensagem que está escrita e diz-nos então a mensagem, portanto, como ler as Escrituras, portanto, com o texto como subtítulo, que é o texto de Lucas 24:32, que diz: porventura não ardia em nós o nosso coração quando nos abria as Escrituras? Uma das coisas na Bíblia que me deixa espantado é que os discípulos estavam completamente desanimados pela morte de Jesus na cruz. Todos nós sabemos isso. Sabem que quando Jesus morreu na cruz, isso foi algo terrível para os discípulos. Eles realmente ficaram completamente com as suas esperanças totalmente destroçadas. Pensando bem, é surpreendente, diz-nos este irmão. E surpreendente porquê? Reparem bem. Durante o seu ministério, Jesus ensinou os discípulos por diversas vezes e numa linguagem clara e explícita que ele seria morto, mas também que ressuscitaria. Quando nós lemos os evangelhos com atenção, nós vemos Jesus a avisá-los. Uma vez, de vez em quando, ele ia avisando. E, portanto, os discípulos podemos dizer que não foram ou não deveriam ser totalmente apanhados de surpresa. Mas, de certo modo, foram. E a coisa surpreendente é exatamente esta. Porque é que, tendo Jesus afirmado que iria morrer e ressuscitar, como é que, quando chega o momento da morte de Jesus, eles são apanhados de surpresa? E quando ouvem falar da ressurreição de Jesus, quase não queriam acreditar. Mas como se Jesus tinha dito? Pois bem, Jesus tinha dito. Só que aquilo, deixem-me usar uma expressão bem popular que nós conhecemos, tinha entrado num ouvido e saído no outro. Não tinha ficado na mente deles. Reparem, contudo a cruz apanhou-os de surpresa e quando Jesus ressuscitou, eles não acreditaram. Como pôde acontecer uma coisa dessas? Quando penso nisso, o fracasso dos discípulos perturba-me, porque sinto que também poderia acontecer comigo, como é evidente. A boa nova que eu tenho, no entanto, é que não precisa de ser assim. No caminho para Emaús, e todos nós conhecemos aquele episódio relatado em Lucas 24, onde Jesus vai a caminho de uma aldeia chamada Emaús e encontra-se com 2 discípulos que iam a caminhar ao longo da estrada, certo? No caminho para Emaús, Jesus explicou como deveríamos ler a Bíblia. E esta passagem, queridos irmãos, é para mim uma passagem extraordinariamente importante. Então vamos avançar no nosso estudo. Jesus explicou que a razão por que os discípulos não compreenderam foi porque não acreditaram. Vamos abrir as nossas Bíblias, vamos ler alguns textos de Lucas 24 e vamos precisamente a esse capítulo, Lucas 24. Lucas capítulo 24. E vamos ler o versículo 25 em primeiro lugar. Lucas 24 e versículo 25. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Reparem, aqui Jesus vai direto à ferida, digamos, põe o dedo na ferida e diz-lhes que eles eram quê? Eles eram
tardos de coração para quê? Para crer. Outras versões dizem para acreditar. Amigos, será que este é um problema que nós podemos ter hoje igualmente? Será que nós às vezes temos dificuldade em crer, em acreditar naquilo que a palavra de Deus diz? Pois bem, por incrível que pareça, esta foi a experiência pela qual os discípulos de Jesus passaram, nesta altura. Agora reparem, a fé na palavra de Deus é o primeiro passo para compreender. E aqui o nosso irmão faz referência a um texto de Hebreus 11:3, e sabem, a primeira parte deste texto diz tudo, diz assim: pela fé entendemos. Nem preciso citar o resto, basta só esta expressão aqui. Pela fé entendemos. Como é que nós podemos então entender a palavra de Deus? Fazendo recurso a quê? À fé. Ou seja, se não tivermos fé, não estaremos aptos a quê? A compreender. Então nós temos que acreditar. E o problema dos discípulos aqui é que não acreditavam naquilo que os profetas tinham dito. Será que nós hoje, mais uma vez pergunto, acreditamos? Agora escutem, alguns leitores põem a sua confiança na igreja ou nos líderes da igreja. Contentam-se em deixar que sejam eles a pensar e a dizer-lhes o que a Bíblia significa. Isto é algo absolutamente terrível. No nosso estudo do grande conflito, nós temos visto que isto foi a forma com que a Igreja Romana trabalhou durante séculos para levar as pessoas a crer que deveriam colocar a sua fé inteiramente na Igreja e nos seus líderes. E veio a Reforma Protestante e destrambolhou tudo. Ou melhor, pôs as coisas no lugar, assim é que foi. Alguns fazem-no por conveniência, mas outros pensam que a Bíblia tem uma espécie de significado espiritual, entre aspas, ou secreto, que só uns poucos escolhidos podem compreender. Então as pessoas são levadas a crer que a Bíblia é tão complexa, tão complexa, tão complexa, tão difícil de entender, que só realmente 2 ou 3 iluminados é que podem compreender. Só aqueles que estudaram teologia, só aqueles que chegaram a ser líderes da igreja é que podem compreender. Amigos, nada pode estar mais longe da verdade. E sabem porquê? Porque Jesus disse que nós podemos compreender toda a verdade através de quem? Ou com a ajuda de quem? Do Espírito da verdade. João 16:13. E o Espírito da verdade, disse Jesus, vos conduzirá a toda a verdade. Ora, estas palavras de Jesus aplicam-se a quem? Apenas a alguns ou a todos? A todos os crentes. Esse foi o grande mérito que a Reforma Protestante trouxe e que nós deveríamos entesourar acima de tudo. Então, alguns, portanto, são levados a crer que só uns poucos escolhidos podem compreender, e esta é a base para a metodologia da alegoria. E ele dá-nos aqui um exemplo. Sabem que a alegoria foi um método de interpretação da Bíblia que a Igreja Católica Romana usou durante séculos. E vou-vos dizer, quando nós estudamos algumas das alegorias que foram criadas ao longo dos séculos, achamos, mas como é que é possível que tenha havido indivíduos que tivessem feito uma coisa dessas? Olha, ele dá aqui só um exemplo, mas há muitos. Não me lembro de todos aqueles que eu estudei, também não tive grande interesse em estudar isso, porque aquilo não serve para nada. Reparem, por exemplo, Bernard de Clairvaux, um abade francês do século XII, escreveu um sermão sobre os dentes da noiva em Cantares Salomão 4:2. Sabem que o livro de Cantares de Salomão é o livro mais romântico da Bíblia e fala lá do amor de um homem por uma mulher, de uma mulher por um homem, e em determinada altura fala lá dos dentes da noiva. E sabem que quando o sábio Salomão usa a linguagem, quando ele usou a linguagem que usou para escrever o livro de Cantares de Salomão, usou uma linguagem poética. Ou seja, e sabem que na linguagem poética são permitidas algumas comparações que, se não fosse a linguagem poética, não fariam sentido nenhum. Já agora, venham ver comigo esse texto. Cantares de Salomão, capítulo 4 e versículo 2. Cantares 4:2. Ou Cântico dos Cânticos. Deixem-me ler também o versículo 1. Como és formosa, querida minha, como és formosa. Aqui mostra a admiração que o noivo tinha pela sua amada. Os teus olhos são como os das pombas. Reparem aqui estas comparações, enfatizo, de índole poética. E brilham através do teu véu. Os teus cabelos são como o rebanho de cabras que descem ondeantes do monte de Gileade. Reparem esta comparação. Se não fosse a poesia, bom, isto não faria sentido nenhum, era um absurdo. Mas em linguagem poética isto fica extremamente bonito, é lindo. E todos nós estudamos
Conhecemos poesia, sabemos que em poesia se fazem às vezes esse tipo de comparações. Depois ele diz no versículo 2: são os teus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosquiadas, que sobem do lavador. Comparação, mais uma vez, que se fosse em linguagem direta, nos parecia estranha. Provavelmente aqui, reparem, os dentes da noiva seriam muito brancos, bem brilhantes. Ele compara-se a um rebanho de cabras que tinham sido recentemente tosquiadas. E agora reparem, sabem o que é que este abade francês do século XII disse? Argumentava ele que os dentes representavam os monges das ordens altas e baixas no mosteiro. Eu pergunto, qual é o sentido que isto faz? Nenhum. Absolutamente nenhum. Os dentes do maxilar superior seriam os abades dos monges das ordens altas. E os dentes do maxilar inferior seriam os monges das ordens baixas. Onde é que está a lógica disto? Não há aqui lógica absolutamente nenhuma. Bom, diz-nos aqui o nosso irmão, e eu acho graça ao comentário que ele fez, o seu sermão, ou seja, o sermão desse abade do século XII, é fascinante, mas não tem nada a ver com o significado original de Cantares Salomão 4.2. Um fenómeno semelhante acontece hoje quando os pregadores interpretam as Escrituras de maneiras diferentes daquelas do significado original do texto. A alegoria diz-nos mais... Eu gosto deste comentário também que ele faz. Olhem o que ele diz aqui. A alegoria diz-nos mais sobre a capacidade dos intérpretes e o significado que eles querem passar do que sobre o significado da passagem. O que é que a alegoria verdadeiramente nos ensina? Bom, ensina-nos que há autores que têm uma imaginação muito fértil. É tudo o que nos ensina. Mais nada. Porque o verdadeiro significado das Escrituras não é encontrado nas alegorias que muitos indivíduos ao longo dos séculos inventaram. Mas... quando nós acreditamos na alegoria como método de interpretar as Escrituras, isso coloca a nossa confiança nos seres humanos e exalta-os, porque dá mais ênfase àquilo que um determinado ser humano diz que a Escritura diz, do que propriamente à palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus deu a sua palavra a todos e que todos a podem compreender, até mesmo as crianças. E nós encontramos vários textos, e podemos ler, estes textos são muito, muito significativos. Mateus 11, 25 e 26. Vamos ver, Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículos 25 e 26. Olhem aqui o que Jesus disse. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Quem são estes pequeninos? São as crianças. E aqui Jesus está a dizer que revelou coisas aos pequeninos, às crianças. E, no entanto, pessoas supostamente sábias, eruditas, não compreendiam. Então, reparem, a palavra de Deus é tão simples, que até crianças podem compreender. E nós podemos pôr a pergunta, mas porquê que então pessoas sábias e eruditas não compreendem? Sabem porquê? Eu dou-vos a resposta, e sem rodeios. Porque têm a cabeça tão cheia de lixo, do lixo das falsas interpretações e de teorias humanas, que esse lixo interpõe-se entre eles e o significado correto das Escrituras. As crianças, como não têm esse lixo intelectual na mente, vão direto ao significado das Escrituras. Versículo 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Em João 7,17 nós encontramos um texto que nos diz também algo muito importante. João 7,17 nos diz que a nossa compreensão da palavra de Deus depende da nossa vontade de obedecer a ela. Vamos ver o que é que esse texto diz. João 7 e versículo 17. Repare o que é que este texto diz. Se alguém quiser fazer a vontade dele de quem? Dele de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. Olhem aqui, vamos ler mais uma vez com muita atenção esta primeira parte do texto. Se alguém quiser, o que é que isto quer dizer? Que alguém pode querer, mas também alguém pode não querer. Ou seja, há uma escolha a ser feita. E se alguém quiser o quê? Fazer a vontade dele, ou seja, a vontade de Deus, então conhecerá a respeito da doutrina. Quer dizer que o conhecimento a respeito da doutrina está dependente de quê? Da nossa vontade de querer fazer a vontade de Deus. O que quer dizer que aqueles que não exercem a sua vontade no sentido de querer fazer a vontade de Deus, não chegam a conhecer a doutrina como ela deve ser conhecida. Aliás, o que Jesus aqui está a dizer, já o sábio Salomão tinha dito. Venham ver um outro texto em Provérbios, capítulo 28, Provérbios, capítulo 28 e versículo 5. Um texto que aprecio muito.
Provérbios capítulo 28 e versículo 5, e diz assim este texto: os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem o quê? O que é que lá está? Entendem? Tudo. Uau! Olhem para esta promessa fantástica. Os que buscam o Senhor entendem o quê? Tudo. Então, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, ou seja, se alguém quiser andar no caminho da obediência, essa pessoa vai conhecer a respeito da verdade, vai conhecer toda a verdade, vai conhecer a respeito da doutrina. Então, reparem, uma chave importantíssima para nós desvendarmos o significado das Escrituras é nós termos uma disposição mental de quê? De querermos ser obedientes à vontade de Deus. E sabem, amigos, entre uma pessoa que quer obedecer à vontade de Deus e outra que não quer, esta pessoa aqui, que quer obedecer, vai ter uma compreensão da palavra de Deus muito mais ampla e profunda do que esta pessoa aqui. É isto que a palavra de Deus nos diz. Mais, 2 Timóteo 3, 14 a 17. Todos nós conhecemos esta passagem, mas nunca é demais lê-la. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Paulo aqui está a escrever ao seu jovem colaborador Timóteo e diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as Sagradas Letras. Reparem, o que é que Paulo está aqui a dizer? Que Timóteo conhecia as Sagradas Letras desde quando? Desde a infância. E está em sintonia com aquilo que Jesus tinha dito, que Deus pode revelar coisas importantes até às criancinhas, aos pequeninos. Então, desde criança que Timóteo conhecia as Sagradas Letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E depois vem aqueles 2 versículos que todos nós conhecemos muito bem, que dizem: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Voltando ao nosso texto, diz-nos o nosso irmão. Já agora, eu não disse o nome dele, ele chama-se Félix Cortés. Deve ser algum latino-americano, presumo eu. Ele diz assim: outros leitores colocam a sua confiança na razão humana. Aqui no sábado falei do método histórico-crítico de interpretar as Escrituras. Sabem que esse método coloca a razão humana acima da Escritura. Ou seja, a razão humana tem uma preeminência sobre a Escritura. Se eu, com a minha razão, com o meu intelecto, achar que a palavra de Deus tem algo que não faz sentido, então simplesmente eu descarto isso. Então, mas ao fazer isso, o que é que eu estou a dizer? Quem é que é mais importante? Sou eu ou é a Escritura? Bom, sou eu. Porque estou a achar que a minha razão é superior ao que a Escritura diz. Mas essa é a forma errada de abordar as Escrituras. Nós devemos abordar as Escrituras colocando a nossa razão em submissão à palavra de Deus. A palavra de Deus deve estar por cima. Sabem, quando nós estudamos qualquer outro livro, nós devemos exercitar o nosso juízo crítico. E nós devemos estar a ler, como diz Paulo, examinai todas as coisas e quê? Retendo o que é bom. Mas quando nós estudamos as Escrituras, esse juízo crítico tem que baixar a guarda. E agora sabe o que é que acontece? A palavra de Deus é que vai fazer um juízo crítico sobre nós. Gostei de uma vez ouvir um pastor dizer: quando eu estudo a palavra de Deus imediatamente começa a sondar-me a mim mesmo, a fazer um juízo sobre mim mesmo. E é isso que a palavra de Deus faz. Eu não tenho o direito de julgar a palavra de Deus, mas só posso permitir que a palavra de Deus me julgue a mim. Quando eu estou a ler qualquer outro livro, aí sim eu posso exercer o meu juízo. Mas sob a palavra de Deus, há que baixar todas as guardas e permitir que a palavra de Deus me sonde. Como dizia Davi na sua oração: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. E Deus nos pode sondar e quer sondar-nos através da sua palavra. Porque também nos é dito que a sua palavra é como quê? Como uma espada que vai até ao ínfimo. E pode dividir medulas e ossos, etc. Conhece essa passagem em Hebreus 4. Então reparem, Deus deu-nos a capacidade de raciocinar, é verdade. Quer que a usemos, essa capacidade de raciocinar, no nosso relacionamento com Ele. Por exemplo, em Isaías 1,18 diz: vinde e arrazoemos. O que é que quer dizer arrazoar? Arrazoar é usar da razão. É usar da razão para até falar com Deus. No entanto, para alguns leitores, contudo, a razão neutraliza o poder da palavra de Deus. Eu posso e devo usar a razão, mas nunca contra a palavra.
mas sempre em submissão à palavra. Estão a ver estes pontos fundamentais para nós podermos ler e interpretar corretamente as Escrituras? Temos que ter uma atitude correta perante as Escrituras. E sabem, a desgraça de muitas pessoas é que pegam na Bíblia e vão ler a Bíblia e julgar a Bíblia segundo os seus próprios parâmetros, segundo as suas próprias ideias, convicções, ideologias, filosofias, etc. Não pode ser assim. A palavra de Deus é que nos vai esvaziar de nós mesmos, a palavra de Deus é que vai ordenar as nossas ideias, a palavra de Deus é que tem que fazer um reset na nossa mente. A palavra de Deus é soberana, tem que estar acima da nossa mente, acima da minha razão. E a desgraça de muitas pessoas é que querem precisamente colocar a sua razão acima das Escrituras. Ok? Quando uma afirmação bíblica não vai ao encontro da lógica humana, esses que querem colocar a razão humana sobre as Escrituras, eles põem essa afirmação de lado, considerando-a um erro que, de uma forma qualquer, se introduziu na Bíblia. Então tentam encontrar, descobrir meios pelos quais esse erro, esse suposto erro, se infiltrou na Sagrada Escritura. Isso é errado. Por exemplo, para algumas pessoas, eles simplesmente não conseguem conceber, segundo a razão humana, como é que Deus pôde abrir o Mar Vermelho. Então, se isso não tem lógica, que um mar se abra, então simplesmente pega-se nessa passagem e deita-se para o lixo. Faz algum sentido, segundo a lógica humana, que um homem tenha estado 3 dias no interior de um peixe grande? Não, segundo a lógica humana não faz. Então o que é que se faz? Conclui-se que esse texto é falso e deita-se para fora. Estão a ver? Agora, a propósito da experiência de Jonas no interior do grande peixe, como é dito no livro de Jonas, querem a prova máxima de que esse episódio é verdadeiro? É que Jesus ele próprio fez referência a esse episódio como sendo verdadeiro. E se nós acreditamos em Jesus, então devemos acreditar naquilo que ele disse sobre a história de Jonas ser verdadeira. Ponto final. Está resolvido o assunto. Temos a prova dos 9. Querem ter a prova dos 9 de que o relato da criação é verdadeiro? Pois bem, Jesus fez referência a ele como sendo um relato fidedigno. Então, em Jesus temos a prova dos 9 de que o relato da criação é correto, é verdadeiro, é fidedigno. Jesus fez referência ao dilúvio. Jesus fez referência a Abel. Então, tudo isso que está nas Escrituras, segundo Jesus, são relatos fidedignos, verdadeiros. Isto é que é ser cristão, é acreditar no que Jesus disse. Agora, se eu me digo que sou cristão e não acredito naquilo que Jesus disse como sendo verdadeiro, então que tipo de cristão sou eu? Estão a ver? Não faz sentido. Temos que ser coerentes. Mas Deus é maior do que a nossa capacidade de o compreendermos. Precisamos de confiar nele, seja como for. Agora, alguns leitores confiam em si mesmos. Bom, é uma outra forma de confiar na razão humana. Pegam nas palavras, mas esquecem-se do contexto e da intenção original dessa passagem, colocando-se a si mesmos inconscientemente como fator determinante da interpretação. Por exemplo, o que quer 1 Pedro 2,21 dizer quando diz que Jesus nos deixou o exemplo para que possamos seguir os seus passos? Vamos ler esta passagem, ok? 1 Pedro 2,21. 1 Pedro 2,21. Já agora, sabem que esta mensagem é tão mais importante quanto é verdade que hoje no nosso meio, sabem que as maiores guerras teológicas que hoje existem, sabem onde é que elas estão fundamentadas? Em problemas hermenêuticos. Sabem o que é que quer dizer a hermenêutica? É a arte de interpretar a Bíblia. É sobre a forma de se interpretar a Bíblia que existem as guerras teológicas, não só no mundo cristão em geral, mas dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia em particular. E isto então é muito importante, nós temos que saber interpretar corretamente as Escrituras. E a melhor forma de interpretarmos as Escrituras é sempre fazendo o quê? Comparando Escritura com a Escritura. Se uma parte da Escritura puder lançar luz, e normalmente lança, sobre outra parte das Escrituras, e pudermos ver que tudo forma um todo coerente, então aí podemos ter a certeza que estamos a fazer a interpretação correta. Por exemplo, aqui em 1 Pedro 2,21 diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguires os seus passos. Bom, que exemplo é este que nós devemos seguir em Jesus? Que passos são estes que nós devemos seguir? Por exemplo, se ignorarmos o contexto, esta passagem poderia significar que deveríamos usar a mesma espécie de roupas que Jesus usou, que deveríamos ficar solteiros como ele e muitas outras coisas semelhantes que o intérprete possa querer que ela diga.
Ou seja, eu posso fazer que a passagem dizer o que eu quero que ela diga. Mas eu tenho que ver o que é que a passagem realmente diz. E se eu analisar o contexto, reparem, olhem aqui o que diz a seguir o versículo 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Então o que é seguir o exemplo de Cristo, seguindo os seus passos? É viver uma vida que é uma vida como a vida de Cristo, uma vida sem pecado. Não significa necessariamente vestir as roupas que ele vestiu, ou permanecer solteiro, como ele permaneceu. Contudo, o contexto da passagem é claro. Deus queria dizer que não deveríamos cometer pecado, injuriar ou ameaçar quando somos maltratados. Quando não respeitamos o contexto das Escrituras, colocamos como fator determinante da interpretação. Outros desistiram simplesmente da fé. E porquê que alguns desistiram da fé? Frustrados pela diversidade de interpretações, alguns acabaram por acreditar que ninguém tem a verdade. Eu vou-vos dizer, esta é a razão porque a maior parte de jovens que vão estudar teologia deixam um curso de teologia. Chega um momento, a sua mente está tão baralhada, tão confusa, que eles perdem a fé. Ouvem tanta interpretação, e sabem, se não existe, digamos, algo que se coloque na nossa mente e que seja um guia seguro para nós sabermos o que é realmente a verdade, amigos, nós estamos num oceano sem limites. E é uma coisa terrível. E o que é essa norma? Pois bem, essa norma é a palavra de Deus, mas interpretada corretamente. E, por exemplo, eu lembro que vivi um bocadinho no início do curso de Teologia este sentimento de às vezes me encontrar assim num oceano sem limites, mas quando me senti nessa situação, é uma vivência mental que se vive, eu disse, não, Senhor, ajuda-me, eu quero conhecer a verdade, todo o meu coração, e quero agarrar-me a essa verdade. Então, reparem, eu tomei uma decisão e essa decisão é a Bíblia e o Espírito de Profecia, que é a referência padrão. O que isso disser, eu aceito. O que outros disserem que não esteja de acordo com esse padrão, eu rejeito. E vou-vos dizer, até hoje, já lá vão mais de 25 anos, ainda não me arrependi dessa decisão. Ou seja, nós temos que saber o que é o padrão da verdade e agarrar-nos a esse padrão, e tudo o que não está de acordo com esse padrão, então é que devemos rejeitar. Porque se não tivermos um padrão de referência, então aí tudo é válido. Então todas as interpretações são válidas. E aí é uma confusão tremenda que se instala na nossa mente e não sabemos para onde é que nos devemos virar, porque passamos a não saber o que é certo e o que é errado. E achamos que qualquer interpretação tem a sua validade, quando não tem. Como dizia um professor meu, o curso de Teologia é o curso mais perigoso que alguém pode fazer. E vou-vos dizer, há momentos terríveis mesmo. E nesses momentos terríveis há uma outra âncora onde nós nos podemos segurar. E atenção, eu estou a comentar isto porque isto não se passa só com estudantes de teologia, irmãos. Passa-se também com cada um de vós. E sabem qual é essa outra âncora onde nós podemos e devemos nos agarrar? É ir pela fé aos pés de Jesus e suplicar a sua ajuda. Quantas vezes eu me pus de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Eu estou confuso, eu não sei exatamente, ajuda-me. E a pouco e pouco eu sentia que o Senhor trabalhava na minha mente e a pouco e pouco lá ia eu me conduzindo pelo meio de labirintos teológicos e descobrindo a verdade. Mas, infelizmente, como diz aqui este irmão, e é verdade, muitos desistem simplesmente da fé porque ficam frustrados pela diversidade de interpretações e alguns acabam por acreditar que ninguém tem a verdade. Isso é terrível. Os irmãos, por exemplo, conhecem pessoas que andaram em várias igrejas, foram à procura da verdade numa igreja, depois saltaram para outra igreja, até que finalmente ficaram tão cansados, desistiram e já não querem acreditar em mais nada. Isso é terrível. Mas as Escrituras dizem que Deus nos deu o seu Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Cá está o texto de João 16:13, que eu há bocadinho fazia referência. Deus deseja que coloquemos a nossa fé nele, não na igreja, nos seus líderes, na razão humana, nem sequer em nós próprios, porque somos todos falíveis. Outra das razões porque a morte de Jesus sobre a cruz apanhou os discípulos de surpresa foi que eles não tinham lido as Escrituras todas. Eles acreditavam numa parte das Escrituras, mas não em todas as Escrituras. Isso foi fatal para eles. Em vez disso, tinham-se centrado em secções da Bíblia das quais gostavam. Este é um perigo que nós corremos hoje. É quando nós queremos apenas aceitar aquilo que a Bíblia nos diz e que nos agrada. Vou-vos dizer, há muita coisa na Bíblia que nos agrada. Isso está fora de questão. Mas vou-vos dizer igualmente isto.
há outras coisas nas Escrituras que também nos incomodam grandemente. Verdade ou não? Que nós preferíamos que lá não estivessem, mas estão. E agora nós temos de fazer uma escolha. Ou somos honestos ou não somos. E ser honesto é eu aceitar aquilo que me agrada, mas também aquilo que não me agrada. E quando eu exerço essa escolha honesta de aceitar também aquilo que não me agrada, então aí eu estou no bom caminho. Agora, quando eu quero só aceitar o que me agrada e rejeitar o que não me agrada, aí eu estou num péssimo caminho. E reparem, até pode acontecer que inconscientemente as pessoas façam essa má escolha. Os discípulos fizeram essa má escolha. Eles não aceitavam todas as Escrituras. Os discípulos gostavam muito do título Filho do Homem, por exemplo, porque identificava Jesus com a figura celestial de Daniel 7, 13 e 14, que receberia o domínio e o reino nunca seria destruído. Mas as Escrituras também diziam que o Messias morreria pelos pecados do povo, Isaías 53. E esta profecia praticamente era posta de lado pelos líderes religiosos daquele tempo. Porquê? Porque não lhes agradava a ideia de que o Messias viria para sofrer. Não, o Messias viria para reinar, não era para sofrer. Então os discípulos esqueciam-se dessa profecia. Mas também havia a profecia de Daniel 9 que dizia que o Messias seria cortado. Que é interessante porque a palavra hebraica que aparece lá em Daniel 9, a palavra hebraica shatak, só aparece em toda a Bíblia nesse versículo. E diz que o Messias seria cortado. O que é que se quer dizer com essa frase, o Messias seria cortado? Seria morto. Os discípulos não compreenderam essas passagens, nem os avisos do próprio Jesus, porque isso ia contra aquilo que os discípulos já acreditavam e contra os seus próprios desejos. Não tinham ouvidos para ouvir. E amigos, vou-vos dizer uma coisa. Será que hoje corremos o mesmo risco que os discípulos correram na altura, sim ou não? Claro que sim, porque nós somos feitos da mesma massa humana, da mesma mente. Então nós hoje podemos igualmente correr o risco de pôr de lado aquilo que nas Escrituras não nos agrada. Olhem, agora não vou falar de nós, vou falar de pessoas lá fora. Pessoas lá fora que se dizem cristãs, que vão a uma determinada igreja, têm a Bíblia, leem a Bíblia. Até estou a falar de evangélicos, nem falo de católicos. Normalmente o católico não lê a Bíblia. Há exceções, há católicos que leem, mas normalmente o católico não lê. Mas os protestantes em geral leem. Reparem, quando nós mostramos a verdade bíblica do sábado, reparem, a pessoa é confrontada com uma verdade que é clara nas Escrituras. Mas imediatamente, quando a pessoa é confrontada com essa verdade, o que é que imediatamente começa a vir à mente dessa pessoa? Bom, então, mas se eu tenho que aceitar esta verdade, a vida fica muito complicada. O que é que eu faço? E posso perder o meu trabalho, e mais isto, e mais aquilo, começa a pesar isso tudo. E se a pessoa não tem a coragem, vinda de uma fé firme, de tomar a decisão, não importa as consequências, essa pessoa acaba por não aceitar a verdade. E ao não aceitar a verdade, o que é que acontece? Pois bem, ela começa a caminhar para um caminho que é extremamente perigoso. E essa pessoa nunca vai compreender a totalidade das Escrituras, porque há algo nas Escrituras que era claro, ou foi claro para a sua mente, mas ela simplesmente rejeitou. E estão a ver porque é que muitas pessoas entram pelo caminho da apostasia? É precisamente por isso. Em contraste, Jesus explicou aos discípulos... irmãos, vamos ler este texto. Este texto é fundamental. Estamos mesmo a chegar ao fim da nossa mensagem. Abram outra vez em Lucas 24, Lucas capítulo 24, e vamos ler o versículo 26. 26 e 27. Reparem, lemos há bocadinho o 25, onde Jesus disse honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. E agora reparem o que é que Jesus vai dizer nos versículos 26 e 27. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E agora reparem o que diz particularmente o versículo 27. E começando por Moisés, o que é que isto quer dizer, começando por Moisés? Começou pelo princípio da Bíblia. Reparem, a Bíblia na altura era aquilo que nós hoje chamamos o Antigo Testamento, certo? Começando por Moisés. Quem é que escreveu os primeiros livros da Bíblia? Os primeiros 5. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Precisamente Moisés. Então, quando aqui nos é dito, Lucas nos diz que começou por Moisés, quer dizer, começou pelo princípio das Escrituras. E começando por Moisés, diz correndo por quantos profetas? Por todos os profetas. Ou seja, que parte da Escritura é que Jesus deixou de lado? Nenhuma. Pegou a Escritura quê? Na sua totalidade, no seu todo. Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes
o que a seu respeito constava quê? Em todas as Escrituras, não numa parte das Escrituras, mas em todas as Escrituras. Já agora, deixem-me fazer aqui um pequenino parênteses para deitar por terra um argumento que os evangélicos usam muito. Os evangélicos tendem a dizer que o Antigo Testamento já não interessa, está ultrapassado. Mas reparem, foi o próprio Senhor Jesus que disse, e está escrito aqui no Novo Testamento, que todas as Escrituras, ou seja, todo o Antigo Testamento, fala de quem? Fala dele. Então, se nós somos cristãos, acreditamos naquilo que Jesus disse, e se Jesus disse que todo o Antigo Testamento fala dele, por que razão é que nós temos para pôr o Antigo Testamento de lado? Faz sentido? Não, não faz sentido nenhum. Então, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, temos de fazer o mesmo. Ler todas as Escrituras significa pedir a Deus que nos dê ouvidos para ouvir todas as Escrituras. Até mesmo aquelas passagens que preferíamos que não fossem verdadeiras ou das quais não gostamos. Claro, temos de ser honestos. E finalmente, já falei disto, mas vou falar mais uma vez. A obediência é o último passo para se compreender as Escrituras. Jesus disse que os que estivessem dispostos a fazer a vontade de Deus saberão a verdade. Já lemos este texto, João 7,17. O mesmo aconteceu com os discípulos no caminho para Emaús. Reparem, quando insistiram para que Jesus ficasse em sua casa, sugerindo que tinham aceitado a sua mensagem e que queriam mais, olhem o que nos diz que aconteceu no versículo 31. O versículo 31 diz assim: então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Quando nós aceitamos todas as Escrituras, os nossos olhos se abrem e nós estamos então capacitados, sabem para quê? Para reconhecer o autor das Escrituras e aceitar verdadeiramente o Deus revelado nas Escrituras. O oposto também se dá. Aqueles que não receberam o amor da verdade serão enganados no fim dos tempos. A compreensão não é um lugar a que se chega, mas uma jornada em que se embarca. A intimidade com Deus é o resultado de uma vida de riscos corridos para seguir os seus conselhos e a certeza que ela produz de que a sua palavra é verdadeira e de que as suas promessas são certas. Logo que os discípulos o experimentem, não quererão ficar silenciosos, tal como os discípulos do caminho para Emaús. E quando nós descobrimos a verdade na sua totalidade, na sua plenitude, nós vamos sentir o mesmo coração a arder como os discípulos de Emaús sentiram. E então eles não ficaram lá quietos, já era de noite, e voltaram a Jerusalém para comunicar as boas novas. Deixem-me ler uma última passagem, 2 Tessalonicenses, que vem aqui referida, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e com isto vamos terminar. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, e vamos ler os versículos 9 a 12. E aqui Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, revelou isto. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem. Reparem, falando daqueles que perecem, ou seja, daqueles que vão pelo caminho da perdição, reparem o que é que Paulo diz a seguir. Qual é a razão pela qual eles entram no caminho da perdição? Última parte do versículo 10. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Esta é a razão porque as pessoas entram no caminho da perdição. Porque não aceitam no seu coração o amor da verdade. Agora a pergunta que se deve colocar, e que é muito importante, é: mas porquê que essas pessoas não acolhem o amor pela verdade? E Paulo explica-nos, querem ler o que ele continua a dizer? Versículos 11 e 12. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Até parece que aqui Deus tem prazer em enviar a mentira a estas pessoas. Sabem, temos que interpretar isto corretamente. Não é que Deus tenha prazer em enviar a mentira para alguns se perderem, porque a Bíblia diz, noutras passagens, que Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, à luz desse texto, não podemos então compreender que Deus quer que alguns se percam. Sabe o que é que se passa? É que estas pessoas não querem conhecer a verdade, rejeitam a verdade. 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 10 vezes, 100 vezes, 200. E finalmente o Senhor diz assim: pronto, tu não queres a verdade? Pronto, tudo bem, olha, acredita na mentira. É assim que Deus age. Volto a perguntar, mas porquê é que estas pessoas rejeitam a verdade? Porquê é que eles não têm amor pela verdade? Sabem porquê? A resposta está no versículo 11. E no versículo 12, aliás. E no versículo 12, Paulo diz isto.
a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Sabem qual é o problema destas pessoas? Deleitaram-se com a injustiça. Ou seja, tinham deleite, isto é, prazer, em cometer a injustiça. E sabem, quando alguém tem deleite em cometer a injustiça, obviamente que não quer a verdade. Porquê? Porque a verdade vai quê? Vai condenar as obras que essa pessoa está a fazer. Então, porque essas pessoas querem continuar na prática da injustiça, da iniquidade, eles rejeitam a verdade porque a verdade vai incomodar a sua consciência. Eles não querem ser incomodados na sua consciência. Reparem, isto é absolutamente terrível. Então, amigos, cada um de nós tem que fazer este exame honesto de consciência. Estarei eu a ter deleite em praticar algo que não é da vontade de Deus? Porque se eu alimentar esse gosto por aquilo que é mau, em algum ponto da minha experiência de vida, eu vou rejeitar a verdade, porque a verdade incomoda-me. E eu rejeito a verdade porque eu quero continuar a fazer aquilo que me agrada. E ao tentar fazer aquilo que me agrada, eu rejeito a verdade e, finalmente, o amor pela verdade deixa de estar no meu coração. E quando o amor pela verdade deixa de estar no meu coração, eu estou no caminho que me leva à perdição. Paulo é muito claro ao explicar o processo pelo qual alguém se perde. Que Deus nos ajude e que nós possamos interpretar corretamente as Escrituras para aceitarmos dela não só aquilo que é bom para nós, que nos agrada, mas também aquilo que eventualmente nos possa desagradar. Que Deus nos ajude nesse sentido, é a minha oração por cada um de nós. Amém.